Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Divino Espírito Santo do Pai. Que a graça divina esteja sobre a vida de cada um de vocês e sejam muito felizes e bem-aventurados. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, aleluia. Hoje dando continuidade em Atos, capítulo 10, diz o seguinte: E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente no seu serviço. E tendo-lhes declarado todas estas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora 6. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um estance e viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor,
porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para juntos dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos. E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se havia reunido. E ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vi a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado?